DNA Luzeiro, gente, hoje nós estamos, então, fechando a nossa série. E, não sei se você sabe, esse é o nosso 6º culto aqui ainda, né? Então, a gente está novinho nesse local, estamos aprendendo a usar, aprendendo a limpar, aprendendo a lidar com tudo e, aos poucos, arrumando, ou terminando de arrumar as coisas. Mas, nós começamos falando, há 5 semanas atrás, o que é a igreja é um movimento, e não um lugar que você vai, é um povo que é chamado pelo Senhor para pregar as boas novas, para falar do Senhor, para viver essa vida de Deus. Depois nós falamos que o Evangelho, né, é o centro dessa igreja, e que essa notícia que o Evangelho traz para a gente, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, esse que é o motor, é em cima disso que nós vivemos. Então o Evangelho não é um monte de regras, do sim, faça e do não faça, mas e sim que Jesus fez por você de uma vez por todas. E a partir daí, você sendo regenerado por Ele, você começa sim a viver a vida que Deus tem para você dentro da santidade do Senhor, da vida de Deus e daqueles princípios pelos quais Ele te chamou para viver e te criou para viver. Falamos um pouquinho também que nós promovemos conexões, né, que igreja é sobre relacionamentos, igreja é pessoas, igreja é sobre relacionamentos. Falamos que é por isso que nós temos os nossos pequenos grupos, que eles são fechados, e toda essa loucura que a gente vive aqui, e que é uma bênção. Às vezes você vem de fora e não entende, mas depois que você experimenta o primeiro semestre num pequeno grupo, você já entende que faz toda a diferença você estar num grupo fechado, que toda semana se reúne e busca o Senhor juntos, e tem amizade, né, e conversa sobre a palavra de Deus. E falamos que não existe crescimento espiritual sem amizades. Então que nós precisamos dessa comunhão, koinonia, que são as amizades espirituais no nosso convívio, para que possamos crescer espiritualmente. Não é só você e Jesus, é você, Jesus e a igreja. E aí sim você vai se fortalecendo na fé. E aí na semana passada, eu trouxe o texto que nós temos usado como texto base dessa série aqui, em 1 Pedro, que fala, né, no capítulo 2, que vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, então vocês são isso tudo. E por que ele fala isso? Pedro fala isso porque isso é uma promessa de Deus, ou um chamado de Deus para os israelitas, assim que eles sobem no Sinai. Então ele fala assim, olha, vocês são meu povo, vocês vão ser isso tudo. E aí o que Pedro está falando? Na verdade, isso se cumpre na igreja. E quando isso se cumpre na igreja, nós somos esse povo escolhido, e assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembrando o contexto aqui de 1 Pedro, Pedro está falando para esses cristãos judeus, em sua maioria, que foram expulsos, né, de Roma, e ficaram espalhados, né, pelo mundo antigo, por causa da perseguição que se aumentou ali, por causa de Nero, e ele manda essas cartas para esse pessoal que estava sem casa, sendo perseguido. Qual que era o coração desse povo? Se não fosse um coração do Senhor, eles iam odiar os romanos. Eles iam odiar os judeus religiosos que estavam perseguindo eles. E aí Pedro fala assim, sabe esse povo que está te perseguindo, que está matando a sua família, que está fechando o seu comércio? O seu chamado é mostrar a essas pessoas como é admirável o nosso Deus. Porque a forma como eles te enxergarem, ou a forma como você os tratar, é a forma como eles vão ver Deus. Então nós temos que mostrar para essas pessoas, ou seja, eles tinham que mostrar para esses inimigos da fé, que Deus era admirável, e que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e por estarmos na maravilhosa luz de Deus, nós reagimos de forma diferente. Nós lidamos com a vida de uma forma diferente. E é isso sim, a gente falou que nós não somos chamados para sermos barreiras, mas pontes para Deus. Porque quando nós tratamos o outro como um inimigo, quando nós nos afastamos, ou quando nós não temos a postura, o propósito e a forma de Jesus, muitas vezes nós criamos barreiras para que as pessoas venham a Deus, e não pontes. Lógico que existem linhas que nós não temos como desfazer, mas o que nós pudermos fazer em círculos, e conversarmos com as pessoas, e dialogarmos, nós precisamos fazer. É isso que ele está falando em relação a um povo que estava perseguindo aqueles cristãos. Para que as nossas ações, para que as nossas reações a respeito de como o mundo nos trata, atraia as pessoas e não afaste as pessoas. E nós falamos muito sobre esse bom testemunho, né? E um bom testemunho, ele é o princípio de tudo, mas será que um bom testemunho é suficiente para que as pessoas possam ver que Deus é admirável? Para que as pessoas possam sentir um cheiro
do reino de Deus e da sua justiça. E talvez isso seja um dos nossos problemas como igreja, que muitas vezes nós confundimos o fato de termos um bom testemunho com uma vida passiva em relação à vida cristã. Como assim, João? A gente pensa assim, olha, eu não minto, eu não roubo, e eu sou honesto. E eu estou cumprindo a lei de Deus. Estou cumprindo o meu papel, não é verdade? Esse é o meu papel na sociedade. Ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa que tem um bom testemunho, uma pessoa que anda em santidade. Só que, quando nós analisamos a Bíblia, quando nós analisamos o chamado de Jesus, falando, vão e façam discípulos, quando nós olhamos para as cartas, quando nós olhamos para esse chamado de Pedro, para essa igreja perseguida, nós vemos que esse bom testemunho, ou essa vida moralmente, espiritualmente correta, ela é o princípio de um chamado maior. Isso que nós queremos falar sobre servir a cidade, né? Porque muitas vezes nós transformamos o evangelho em uma lista do que não fazer. E a igreja é conhecida por aquilo que ela é contra e não por aquilo que ela é a favor. E isso vai continuar afastando as pessoas de Deus. Porque nós temos muitas coisas que nós somos a favor, que nós podemos colocar no holofote, que nós podemos colocar para as pessoas verem. E nós somos chamados à ação. E há um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu estava refletindo sobre isso em relação à minha vida. Não sei se você sabe, mas eu, como uma vida pastoral dentro da igreja, eu não tenho tanto contato assim com pessoas que não são cristãs, porque o meu trabalho é dentro da igreja, porque muitos dos meus relacionamentos são dentro da igreja, então normalmente eu tenho esse tipo de relacionamento dentro do meu prédio, e no seu prédio você pode não se relacionar com ninguém, não é verdade? E eu tenho 3 filhos, a minha dificuldade de relacionar é muito grande, porque sempre tem uma demanda quando eu estou em casa, e a academia de jiu-jitsu, que eu vou lá quase todo dia de manhã durante a semana religiosamente. E eu vi que eu comecei o jiu-jitsu, eu não era cristão, e eu tinha meus amigos lá, a gente fez muitas coisas que o Senhor desaprova juntos. E eu me converto, me caso, minha vida fica muito diferente. Eu casei, eu tinha 24 anos, a Bela tinha 20 anos. Então, assim, era muito fora da caixa em relação ao que meus amigos estavam vivendo. E eu ia na academia, fazia meu jiu-jitsu e ia embora. Chegava na hora, eu fazia o jiu-jitsu, tomava uma sauninha de 2, 3 minutos ali e ia embora. Mas não era intencional em conviver com aquelas pessoas que são pessoas incríveis, maravilhosas. É uma família realmente para a gente. E aí, de uns anos atrás, eu decidi que eu iria ser mais intencional com meus colegas de academia. Que eu ia ficar até mais tarde. Que eu ia ficar sentado no tatame ali, batendo um papo, na resenha que a gente fala, né? E eu ia ficar ali na resenha para poder conviver com as pessoas, para poder conhecer as pessoas, para criar pontes. Para que, quem sabe, os dons que eu tenho em Deus pudessem ser usados com aquelas pessoas que treinam comigo todos os dias. Que falam comigo que eu tenho um bom testemunho cristão dentro da academia. Mas só o meu testemunho cristão não é o suficiente. Eu precisava de ser um pouco mais intencional com aquilo. Então eu começo a ficar nos treinos e ouvir as pessoas e procurar saber sobre a vida das pessoas. E Deus foi abrindo portas. Portas que eu estou horrorizado que Ele tem feito na nossa academia. Como Ele tem escancarado, não só para mim, como para meus amigos que estão aqui também do jiu-jitsu, para nós falarmos do Senhor lá. Para nós orarmos pelas pessoas lá. Gente, vira e mexe, chega um, encosta em mim e fala assim, João, você pode orar pela minha família e pela minha casa? Gente, no meio do tatame. Se você não é cristão, se você está aqui e não é cristão, que dia que você ia pedir para uma pessoa no meio do tatame para orar por você, meu irmão? Isso quer dizer que a pessoa quer muito, que ela deseja muito, e que ela vê em você uma solução, uma ajuda. E essa semana mesmo, um cara chegou do meu lado, João, eu queria tanto que você orasse pela minha família. E eu falei assim, senta aqui do meu lado agora, meu irmão. E aí no meio dos rally-rola lá, e nós estamos lá. Senhor Jesus, abençoe a família dele, o filho dele. E enquanto eu estou orando por ele, está todo mundo encostado na parede olhando para mim. E o evangelho está sendo pregado. E o reino de Deus está vindo ali no meio daquela academia de uma forma tão prazerosa, gostosa, por meio de pontes de relacionamentos. Então é essa decisão que, se você levar uma coisa de hoje, é isso. Que você tome essa decisão. E que a igreja, né, voltando aqui para a igreja Luzeiro, e nós estamos falando do nosso DNA, a igreja ela tem que ser pela cidade, não contra a cidade. Tem igrejas que se fecham em si mesmas e se colocam contra tudo que existe lá fora. Enquanto Jesus, naquele hora antes de ir para o Getsemane, né, que é o caminho da cruz, ele fala assim, eu não oro que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
E nós saímos do mundo, saímos do meio das pessoas às quais nós deveríamos ser luz do mundo e sal da terra, nas quais nós deveríamos estar convivendo, e sendo essa presença ativa do Evangelho no meio deles, e vendo a beleza de Deus no meio das pessoas também. E o Tim Keller, falando sobre essa presença da igreja na cidade, ele fala que as cidades não serão ganhas por cristãos que simplesmente se destacam por sua moralidade pessoal. A cidade precisa ver nosso amor e serviço tangíveis, para que nossa mensagem sobre o amor e o serviço de Deus se torne plausível. Não é só você ser uma pessoa igual a Jesus, parecida com Jesus, você tem que agir como Jesus. Você tem que fazer o que Jesus fez. O bom testemunho é crucial, mas o serviço é o amor em ação. E é isso que eu quero analisar em alguns versículos da Bíblia. Hoje vai ser uma coisa meio batendo bola aqui entre os evangelhos e Pedro, mas eu quero mostrar para você como essa realidade está encharcada, está notória no meio da palavra de Deus, no meio do chamado dos cristãos, para que isso fique no seu coração e você possa viver isso e pregar isso. Olha aqui, continuando lá em 1 Pedro, ele fala assim: é da vontade de Deus que pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Quem são os ignorantes? Os ignorantes, que ele está falando para crentes, ele está falando assim, pessoas que ainda não tiveram essa iluminação de que Jesus é Deus, de que é o Evangelho. Então eles são ignorantes em relação a que Deus existe, e de que Jesus morreu por ele. Essa é a ignorância que ele está trazendo, e são pessoas que às vezes vão nos acusar de estar fazendo mal, mesmo vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. E aí ele falou assim, como que você cala os ignorantes? Pela prática do bem. Então, qual que é a vontade de Deus nesse versículo? Calar os ignorantes, ou fazer com que as pessoas fiquem espantadas com aquilo que nós somos e vivemos, correto? Para que eles não tenham argumentos, né? Paulo fala aos Gálatas que contra o fruto do Espírito não há lei alguma. Não tem como te prender por ser leal, não tem como te prender por ser amoroso, longânimo. É isso que Paulo está falando. E aí, como que nós vamos calar os ignorantes? Discutindo com eles, brigando com eles, batendo boca, falando, seu incircunciso, pela prática do bem. E essa palavra, prática do bem, é uma palavra difícil de falar, eu pedi até ajuda ao Google, ao tudo, para tentar falar de uma forma mais correta. Ela é agatopoieo. Agatopoieo. Agatopoieo significa, ágatos significa bom, excelente, aquilo que beneficia o outro. E o poieo é fazer, praticar e realizar. Ou seja, quando Pedro coloca essa palavra, ele está falando que não basta você ser bom, ter um bom caráter, você tem que ter uma ação deliberada, um serviço intencional que beneficia os outros. Especialmente com os de fora, especialmente com as pessoas que acham que ser cristão é ridículo, e especialmente para as pessoas que ainda olham para o cristianismo e falam que bando de gente louca que teve uma lavagem cerebral de um pastor, e especialmente para essas pessoas que vão nos acusar. O que o Pedro está falando, o que amplifica a nossa mensagem, que precisa ser pregada, são as nossas ações. O amplificador da mensagem cristã são as ações dos cristãos, elas que demonstram o caráter de Deus, a vida de Deus, as ações concretas de Deus. E esse agatopoieo, na prática, ele é trazido de várias formas. Por exemplo, tinha uma vez que o pessoal estava querendo fazer uma pegadinha com Jesus, e os mestres da lei eram especialistas em tentar pegar Jesus desavisado nas perguntas, e eles perguntam para Jesus qual que é o mandamento mais importante da lei de Moisés. Porque se ele falasse uma bobagem, eles podiam matar ele, podiam falar que ele não era o Filho de Deus. E aí Jesus responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Aí pergunta assim, Jesus, qual que é o mais importante? Jesus falou assim, não tem como eu te falar um mais importante, os dois são iguais. Não tem como você amar a Deus e não amar o seu irmão. Não tem como você amar a Deus e não ser uma pessoa que ama o próximo. E a palavra grega que está aqui para amor é ágape. Se você é crente velho, você já ouviu isso 500 milhões de vezes. Mas nem todo mundo aqui ouviu isso 500 milhões de vezes, eu preciso destacar isso aqui.
Porque no grego você consegue ser mais específico a respeito dos tipos de amor. A gente não, para a gente amor é tudo igual, né? Se eu quero falar que eu gosto de você como meu amigo, eu posso falar eu te amo. O povo tem uma mania hoje em dia de falar assim, como é que é mesmo? Eu amo a sua pessoa, eu amo a sua vida, eu amo a sua vida, porque fica meio estranho falar eu te amo, né? Então eu falo eu amo a sua vida. Eu acho estranho, mas todo mundo faz. Isso é uma opinião minha. E aí o ágape, o amor, ele tem o amor eros, que é o amor romântico, esse amor de desejo carnal, sexual. Você tem o storge, que é um amor de família, que é esse amor de afeição natural que você tem por um familiar. Você tem o filia, que é a amizade entre amigos, entre pessoas. E você tem o ágape. O ágape, ele significa um amor sacrificial, um amor altruísta, um amor incondicional. E aí o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, eles usam o ágape para falar que o amor de Deus é ágape. Então o amor de Deus é altruísta, o amor de Deus ele se entrega pelo outro, e nós devemos amar o próximo como Deus nos amou. E a pergunta que eu preciso te fazer, quem é seu próximo? O seu próximo pode ser seu amigo, o seu próximo pode ser seu familiar, mas na verdade, o seu próximo, ele é qualquer pessoa que você consiga se relacionar. Seja amigo, seja inimigo, seja crente, seja espírita, seja macumbeiro, seja ateu, seja atleticano, seja cruzeirense, seja flamenguista, seja mendigo, seja multibilionário. O seu próximo é qualquer pessoa com que você consiga tocar, falar, relacionar, você gostando dela ou não, ela sendo crente ou não. E o que Jesus falou para nós fazermos com essas pessoas? Ágape. Meu irmão, isso é um soco na boca do estômago. Sinceramente, é de passar mal. Porque eu não sei se você já tentou amar uma pessoa que você rejeita no seu coração. E para exemplificar o porquê que nós conseguimos fazer isso, eu quero te lembrar de João 3,16. Porque Deus ágape o mundo, tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se você está aqui hoje, se você se diz como crente, se você é salvo, se você tem acesso ao céu, se você tem acesso à vida de Deus, é porque Jesus ágape você. E aí o que Jesus falou é que nós devemos ágape o nosso próximo. E esse amor ágape é um amor de alguém que abriu mão da sua glória, do seu direito, e ele serviu, ou um Deus que amou tanto, e nos serviu ao ponto de mandar o seu único filho para morrer na cruz, no meu e no seu lugar, por um pecado que ele nunca cometeu, mas somente para nos reconciliar com ele mesmo, para fazer isso. O amor ágape, gente, não é esse amor que nós herdamos, ou a nossa noção sentimental de amor que nós herdamos da revolução, né, afetiva, que amor é um sentimento. Não, esse amor que ele está falando aqui é uma decisão de agir em prol do bem do outro sem esperar nada em troca. Por que você faz isso? Porque é o certo. Por que você faz isso? Porque eu amo a cidade, porque eu amo as pessoas, porque eu amo ver o reino de Deus e a sua justiça sendo praticada no meio do mundo, no meio da minha cidade, no meu condomínio, na minha academia. É um amor sacrificial, é um amor ativo, é um amor incondicional. E é isso que João fala lá em 1 João, ele fala, se alguém tiver recursos materiais, tutu, money, la plata, e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. O verdadeiro amor não é só Deus te abençoe. O verdadeiro amor, ele tem ação, ele tem serviço, ele tem entrega, ele tem essa palavra verdade que é aletheia. Aletheia significa a verdade revelada de Deus. O que ele está falando é que não é qualquer ação, porque tem muitas pessoas fazendo bem, e lógico, se a pessoa está fazendo bem para o outro, tem algum cheiro de Deus ali, porque na humanidade, na cultura, existe um cheiro de Deus, a graça natural, a graça comum, obrigado, natural, graça comum. E aletheia significa que as nossas ações, elas são movidas pelo amor de Deus, pelo ágape de Deus, dentro da verdade revelada de Deus, da forma como Jesus faria.
Então nós precisamos de agir, mas não como qualquer um, não em cima do que você tira da sua cachola, não, mas como que Jesus faria isso? Como que eu vivo, ou como que eu ajo dentro da aletheia de Deus? Hernandes Dias Lopes fala que o amor não é um sentimento, é uma decisão seguida de atitude. Uma decisão seguida de atitude. O que é casar, gente? Quem é casado, eu sou casado há 20 anos, quem é casado há mais de 3 anos, já sabe que a paixão vai embora uma hora. Amar o seu marido, amar a sua esposa, significa você escolher se derramar e se entregar por aquela pessoa, uma decisão seguida de uma atitude. Você escolher olhar para aquela pessoa, mesmo quando o seu zóio fica virando para o outro lado, mesmo quando o seu coração começa a ficar aquele coração bandido, porque mesmo quando aparece um sentimento estranho dentro de você, você escolhe olhar para a grama da sua casa, e para sua esposa ou para o seu marido. É uma decisão seguida de uma atitude, que você demonstra que ama a Deus, a quem não vê, amando o seu próximo, a quem você vê. O amor de Deus em nós, ele se torna visível quando nós servimos as pessoas que Ele criou. E por que nós servimos qualquer tipo de pessoa? Porque nós vemos nela a imagem de Deus, a imago Dei. Todas são dignas. Estava conversando com o tio Pedro, na verdade a Bela estava conversando com o tio Pedro, né? A Bela, você quer ter conversas profundas, é com a Bela, conversas mais ou menos é comigo. Então assim, a Bela estava conversando com o tio Pedro, e aquelas conversas da Bela de 2 horas, e eles estavam conversando sobre ações para o Natal, ações para essas coisas, e o tio Pedro falou do tal do duzentão, não é? Que é o pessoal que é estuprador. Eles têm uma cadeia especial para eles, pelo que ele falou, pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, gente, depois vocês me contam e a gente dá uma ditada no podcast. Mas é uma cadeia especial para essas pessoas. Os pedófilos, pior, os pedófilos. Tem uma seção especial para os pedófilos na cadeia, porque esse povo é morto dentro da cadeia. Pensa comigo, quantas pessoas visitam um presídio para levar o amor de Deus para qualquer tipo de preso? Poucas, mas muitas vão, não é verdade? Quantos vão nos pedófilos? Quem de nós aqui deliberadamente iria amar um pedófilo? Aí o tio Pedro falou assim, eu sou dos poucos que pega um grupo e vai no meio dos pedófilos para falar que Jesus Cristo morreu por eles. Que eles também têm a imagem de Deus. Que Jesus Cristo tem redenção para a vida deles. Se isso não mexe com você, meu irmão, isso mexe muito comigo. Que eu nunca tinha imaginado como que nós podemos segregar dessa forma. E realmente o que eles fazem é das coisas mais horrendas que um ser humano pode fazer. Mas Jesus morreu por eles também. E eles precisam ouvir o Evangelho. Eles precisam receber esse amor. Jesus lá em Lucas, ele fala, portanto, amem os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Eu vou ler de novo. Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. É interessante que Jesus aqui, ele junta as duas palavras, ágape e agatopoieo. Ele fala, vocês devem amar, ágape, os seus inimigos, e agatopoieo, eles. Ele fala que o amor ágape, ele deve ser derramado com os nossos inimigos, com as pessoas mais difíceis que a gente conhece. E que a gente demonstra esse amor, não é odiando, mas é servindo essas pessoas. É lavando os pés delas, é fazendo bem. Eu não sei se você lembra, mas Jesus lavou o pé de Judas. João capítulo 13. Ele sabia que Judas ia trair ele. E ele lava os pés de Judas, e Judas vai embora logo depois disso. Nós servimos a cidade, ou deveríamos ser uma igreja que serve a cidade, que se entrega pela cidade, que se entrega pelos de fora, porque esse é o caráter de Deus, isso é suficiente. Nós fazemos isso porque Ele nos amou primeiro, e aí nós conseguimos amar. E eu queria trazer aqui para você, como você e eu somos extremamente impactados por pessoas
que levaram o agatopoieo e o ágape à última instância das suas vidas na história da igreja. Rapidamente. Dignidade humana. A dignidade das mulheres. Não sei se você sabe, na época de Jesus, mulher era igual cachorro, cavalo, essas coisas. Na igreja primitiva, afirmou igualdade espiritual da mulher, ela não era menor que o homem, combateu o infanticídio, que os meninos eram, se nascesse mulher, se jogava fora, e redefiniu o casamento para monogâmico, e que a mulher deveria ter prazer no casamento, assim como o homem. Glória a Deus pelos discípulos de Jesus, amém? Movimento sufragista ali no século XIX, a primeira onda do feminismo, lutou pelo direito das mulheres ao voto. As mulheres não podiam ter nem propriedade, tá? Isso acontece lá em Nova York, no norte dos Estados Unidos, dentro de uma igreja. A educação, ao trabalho, a propriedade e a igualdade legal, um movimento impulsionado por mulheres cristãs. Educação e ciência, a reforma protestante no século XVI, defendeu a alfabetização universal para que todos, homens e mulheres, pudessem ler a Bíblia, incentivando a criação de escolas públicas. A tradição intelectual cristã, nos séculos 12, até 17, fundou universidades de Oxford, Cambridge, depois Harvard e Yale nos Estados Unidos, para que as pessoas pudessem ter conhecimento. Justiça social, o movimento abolicionista, trazido aqui principalmente liderado por William Wilberforce, né? A luta pelo fim da escravidão na Inglaterra e nos Estados Unidos, um movimento impulsionado pela fé de cristãos como William Wilberforce. Movimento dos direitos civis, na década de 60, conquistou o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Banheiro para branco, banheiro para negro, igreja para branco, igreja para negro, shopping para branco, shopping para negro. Sendo um movimento organizado nas igrejas, liderado por pastores como Martin Luther King Jr., nascido em Atlanta. Cuidado social, a misericórdia patrística, ali no século IV dos pais da igreja, criou um hospital como instituição de cuidado gratuito para todos os doentes, um conceito revolucionário de líderes como o bispo, o Basílio de Cesareia. Não sei se você sabe, mas tinham muitas pestes e o cuidado era seletivo, e os hospitais eles tinham uma forma meio pagã de lidar com as coisas. Então esse bispo, ele era o líder ali daquela parte ali dessa região da Basília, ali de Cesareia, e ele começa a criar hospitais com essa visão cristã, que todo mundo tem o direito ao cuidado, todo mundo tem o direito a ser atendido, e começa a cuidar da pessoa, independente dela ser homem ou mulher, dela ser mendigo ou não. Isso é liderado por pessoas que viram a imagem de Deus no homem, cristãos. E o grande despertar social revolucionou o cuidado aos necessitados, como organizações de impacto global, que uniam a ajuda prática e espiritual, como o Exército da Salvação, que é os Buff, o casal Buff, que eles davam banho na pessoa para ela poder entrar para o culto. Não podia entrar pessoas de classe baixa e mendigos no culto, e aí eles começam a lavar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, deixá-las apresentáveis, e falavam assim, não, o culto é para você também. É sabão e evangelho. O que isso traz para a gente? É isso mesmo. O que isso traz para a gente? Que essas pessoas, elas olhavam para o mundo com o olhar que Jesus Cristo olhou para o mundo. Eles se entregaram pelo mundo. Eles abriram mão de muita coisa para que o cheiro do reino de Deus pudesse estar na nossa sociedade. Isso tudo que para a gente é bobagem, direitos humanos, direitos civis, mulher votar, mulher ter propriedade. Isso tudo, meu querido, só aconteceu porque cristãos entenderam que Deus é assim, e que a cultura do reino é assim, que o Senhor é assim, e lutaram, muitos dando a sua própria vida por isso. Agora, você também pode fazer a diferença na vida de pessoas. Eu sei que pode ser que nenhum de nós aqui vai ficar para a história, como Martin Luther King Jr., como casal Buff, como outros, mas Pedro nos ensina o que nós podemos fazer. Olha só. No capítulo 4. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Comece orando, meu irmão. Recupere a sua sensatez espiritual, orando. Tenha uma vida disciplinada de oração para falar assim, Deus, como o Senhor pode me usar? Nós cantamos hoje a última música. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como uma flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Só que isso precisa fazer parte da disciplina das nossas orações. Porque na disciplina das nossas orações, quando e se oramos, Deus, como que eu resolvo isso? Deus, cura na minha família. Deus, abre uma porta de emprego. Deus, resolve isso. Deus, resolve a minha treta com tal pessoa. Deus, eu. E Jesus fala, pode trazer para mim a sua carga, e eu vou te dar alívio na sua alma. Eu sou manso e humilde de coração, mas parte da nossa oração precisa ser, Deus, faz alguma coisa através de mim, Deus. Deus, o Senhor precisa ser visto no mundo. O Senhor não me criou com o propósito de ser só para mim. O Senhor me criou com o propósito de ser derramado, de ser um sacrifício vivo para que as pessoas te vejam. O Senhor morreu na cruz do Calvário por muito mais do que eu, do que minha vida, do que as minhas riquezas, do que a minha família. E Ele continua, acima de tudo, amem, ágape uns aos outros sinceramente. Se entreguem pelas pessoas sinceramente. Sem esperar que a pessoa vai te falar obrigado. Faça o que é certo, independente do outro estar fazendo errado. Faça o que Jesus faria, independente do outro estar te acusando. Pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa, estava fazendo, né, gente? Abram sua casa de bom grado para todos que necessitam de um lugar para hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Gente, isso aqui é muito importante. Para que nós usamos os nossos dons e talentos? Para ganhar dinheiro e ficar bem na fita. É verdade. É ou não é? Para que você usa a sua beleza? Para que você usa o seu trabalho manual, a sua forma de liderar, de empreender? Você usa para o seu próprio bem, para você ganhar dinheiro, para a sua família ficar mais rica, para você deixar um legado para os seus filhos. E Jesus não é contra isso, Jesus é super a favor disso, mas Ele fala que isso é muito pouco. Ele fala que os seus dons e os seus talentos precisam ser usados também para o outro, sem esperar nada em troca. E se você tem dons e talentos, e todo mundo tem, eles precisam de alguma forma transbordar para a sociedade. E aí nós vamos ver a múltipla e variada graça divina. Imagina se todo mundo que está aqui nesse auditório hoje resolvesse tirar 1 hora, 2 horas do seu dom e talento pelo outro. Como as pessoas veriam a Luzeiro daqui a 3 meses? O que seria da visão das pessoas que não conhecem a Deus a respeito da igreja daqui a 6 meses? Isso contagia. Isso transborda. E aí ele vai dar mais exemplo. Se você tem o dom de falar, faça-o de acordo com a palavra de Deus. Lembra do aletheia? Fazer a ação aletheia com a verdade? Se você tem o dom de falar, faça de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quais são os seus dons? E a pergunta é, você tem usado os seus dons apenas para o seu benefício próprio? Ou você tem se derramado para servir os outros? Porque no sermão mais conhecido de Jesus, no Sermão da Montanha, logo no comecinho, depois que ele vai falar como deve ser o nosso coração, que são as bem-aventuranças, né? Ele fala que nós temos depois, que quem é bem-aventurado daquele jeito, que tem esse tipo de coração, ele vai ser um luzeiro no mundo, ele vai ser sal na terra. Ele fala assim, da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está nos céus. A forma como você trata as pessoas, a forma como você serve as pessoas, a forma como você usa os seus dons, os seus recursos, os seus talentos, a forma como você usufrui deles, a forma como você derrama eles, pode mostrar para as pessoas um Deus invisível. E pode abrir portas para que as pessoas vejam Deus. Essa é a igreja de verdade. Esse é um movimento que não é ensimesmado, que olha para fora e não só para dentro. Esse é um movimento que atrai. Esse é um movimento que é magnético. Esse é um movimento que não espera vir, é um movimento que vai. É um movimento que busca o perdido, que alcança, que vai até ele, que entende a realidade dele. E talvez você esteja aqui hoje e você está nos visitando e você nem acredita muito em cristianismo, mas achou bem legal isso aqui, porque qualquer pessoa vai achar legal ajudar o outro. Mas eu queria te falar que ser cristão não é isso. Ou
para ser cristão, você não precisa fazer isso. Para ser cristão, você precisa aceitar uma mensagem e uma notícia, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Você pode chegar do jeito que você estiver. Não precisa preocupar com esse tanto de coisa que eu falei, que isso é para quem já teve o seu coração transformado pelo Senhor. Para quem já está dentro. A primeira coisa que você precisa fazer, se você ainda não recebeu Jesus, é receber, entender e aceitar o maior agatopoieo que a história já viu, que é Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. Você precisa apenas se entregar para Ele. Porque a primeira coisa que Jesus quer fazer é te trazer para perto, é te chamar de filho, é perdoar os seus pecados, é transformar a sua vida. Ele quer que você nasça de novo. Então, para começar, eu queria te falar que Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Que Jesus Cristo quer entrar e transformar a sua vida. E a partir dessa transformação, nós não servimos ou fazemos isso tudo porque nós somos obrigados, mas porque nós vemos em Deus um caráter que é espelhado em nós. Porque nós amamos, porque nós somos amados, então nós conseguimos amar. E essas pessoas que foram amadas, elas transbordam esse amor como? Sendo intencional. Então aí sim precisamos de pensar, onde você precisa ser mais intencional? Ficar mais uns minutos na academia. Onde você precisa ficar mais uns minutos na academia? Sabe o que é? Muitas vezes, é você às vezes mãe ou pai, que fica para lá e para cá com o seu filho, e às vezes não pôr o fone de ouvido para ninguém conversar com você, e interagir com os outros pais, que estão lá, e ouvir as dores. É você, na hora do almoço, no emprego, você realmente prestar atenção na pessoa que está do seu lado, e realmente se compadecer da dor daquela pessoa. Porque se você se compadecer da dor daquela pessoa, em algum momento, Deus vai colocar uma palavra na sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora, seja intencional, escolha onde você vai refletir o reino de Deus e a sua justiça. Você tem evitado servir, ou quem você tem evitado servir? Eu sei, gente, que tem gente que a gente evita servir. Tem gente que a gente, às vezes lá no fundinho, deseja outras coisas. Eu sei que na nossa intimidade, nós podemos e devemos escolher quem entra na nossa intimidade. Eu não estou falando para você colocar na cozinha da sua casa pessoas que você não concorda, que pensam diferente de você. Não estou falando isso. Eu estou falando para você acolher. Estou falando para você receber num relacionamento de um pequeno grupo. Estou falando para você acolher na rua e trazer e ir conversando com essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai aprender a amar essa pessoa. Porque uma das coisas que os nossos pequenos grupos fazem, como a gente se fecha, um monte de gente, durante 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos juntos, é que a gente começa a amar os diferentes como se fossem nossos irmãos. E aquela pessoa que no começo do pequeno grupo fala assim, não é possível que eu vou relacionar com esse tipo de gente. Quem que é essa pessoa? No final você fala assim, nossa, eu amo tanto ela. Eu amo tanto ele, nossa, você é meu amigo demais, dá conta. É maravilhoso. Qual dom ou recurso que você não está usando para o reino de Deus? O que você tem usado só para você que você pode derramar no outro? Qual o dom ou recurso que você pode ser usado? Às vezes você é ótimo de receber. Às vezes você é ótimo de acolher, de ouvir. Às vezes você é ótimo de falar. Às vezes você é perceptivo em relação à dor do outro. Não sei. Eu sei que Deus te deu os dons. Você pode ser disciplinado nas suas orações. Se você não sabe quais são os seus dons, fala, Deus, me mostra quais são os meus dons. Eu quero me derramar como o Senhor se derramou por mim. E como você pode começar a amar o próximo na prática, essa semana. Uma coisa que você pode escolher. E se você não tem nenhuma, sábado, dia 18, 13 horas, com o nosso amigo Gleicin, lá na comunidade, levando a sua família, levando seus filhos, ou indo sozinho, nós vamos amar aquele povo. E eles não têm nada para nos dar em troca. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela sua vida. Eu sei, Pai, que nós somos egoístas mesmo. E muitas vezes nós olhamos somente para nós. É para nossa casa, para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso bem. E eu sei que o Senhor é totalmente por nós. Eu sei que andar com o Senhor nos faz melhores na vida e faz a nossa vida melhor.
Eu sei que o Senhor transforma a nossa realidade, que depois que experimentamos, nós ficamos como o salmista que fala que é melhor um dia na sua presença do que 1000 dias fora dela. Eu sei que só de estar no Senhor já é o maior benefício que qualquer ser humano pode dar, e o Senhor cuida de nós, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor é por nós. Mas eu sei que o Senhor não nos dá apenas a medida que supre as nossas necessidades. O Senhor dá mais. O Senhor é um Deus abundante. O Senhor é um Deus que transborda o nosso cálice, que enche o nosso cálice além da medida. E como Davi fala ali no Salmo 23, o meu cálice transborda, e o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E que possamos derramar graça, que possamos derramar favor, que possamos derramar vida de Deus, unção de Deus, óleo do Senhor, por onde passarmos. Que as pessoas possam experimentar de forma tangível o que é ser acolhido pelo autor de toda a terra. Deus, em nome de Jesus, nos ensine a sermos como esses nossos precursores, os apóstolos que, tirando um, foram martirizados. Ao longo da história da igreja, homens e mulheres que se levantaram para fazer o bem. Mulheres que oravam aqui em Belo Horizonte, e por meio dela, várias igrejas foram avivadas, e o reino do Senhor começou a se tornar tangível em Belo Horizonte, por meio de mulheres como a Rosalie Appleby. Senhor, em nome de Jesus, levanta essas mulheres aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, levanta homens aqui no nosso meio, não homens egoístas, carrancudos, ensimesmados, mas homens que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja, morrendo por elas. Homens que sabem o seu papel de trazer a coragem, de trazer essa vida e de se derramar, de impulsionar a igreja, de levar a igreja até os confins da terra, de abençoar em vez de pensar em só ser abençoado, de olhar para a salvação, de olhar para a justiça do Senhor. Levanta, Senhor, famílias, que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens vejam e vivam isso. Nós queremos que eles cresçam em casas de pessoas que dividem e não só aguardam, de pessoas que compartilham, de pessoas que dão a própria vida, porque eles vão ver Jesus em nós e vão viver Jesus por onde passarem, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a Luzeiro seja assim. Eu oro para que cada membro dessa igreja, cada pessoa que possa ter esse ágape vivo em seu coração em relação ao próximo, possa ter o ágape e o praticar o bem, até em relação aos nossos inimigos, até as pessoas difíceis, até os diferentes, até aquelas pessoas que nós não achamos dignas, muitas vezes, de receber. Que possamos ter esse coração, porque se olharmos para o Senhor, para Jesus glorioso no céu, nós não somos dignos de receber a vida eterna, nós não somos dignos de receber a salvação. Nada que fizéssemos e fizermos nos dará o direito de sermos chamados amigos de Deus e filhos de Deus, porque perto de Deus nós somos inimigos, falhos, caídos, perversos. Mas em Jesus, e porque Jesus se fez homem, abriu mão da sua glória e nos serviu e deu a sua vida ao ponto de morrer na cruz em nosso lugar, hoje nós somos chamados filhos do Altíssimo, e nós estamos no seu reino, o reino da sua maravilhosa luz, e que possamos levar esse reino por onde estivermos, em nome de Jesus.